grupo foi designado a falarmos sobre algumas espécies de ações possessórias, sendo elas a manutenção de posse, reintegração de posse, interditos proibitórios, fungibilidade, emissão e ação reivindicatória, conforme consta no nosso ordenamento jurídico. Iniciaremos com o primeiro instituto, a ação de manutenção de posse. Pois bem, a manutenção de posse se dá quando tem a turbação. E o que vem a ser a turbação? A turbação é a perturbação da posse. É quando o possuidor está perdendo a sua posse parcialmente. E é nesse momento que cabe a ação de manutenção de posse, cujo objetivo é proteger a sua posse de incômodos e evitar um futuro esbulho. Já no segundo instituto, que iremos falar, que é da ação de reintegração de posse, que o objetivo é retornar a posse do seu imóvel, que foi perdida por conta de atos de clandestinidade, precariedade, através da violência praticados por terceiros, que nesse caso chamamos de esbulho, que cabe a ação de reintegração de posse, para que você tenha de volta o seu imóvel. Bem, essas ações possessórias, elas visam a garantir que você tenha a liberdade para desfrutar das suas propriedades, sem nenhum tipo de incômodo. E ao dar a entrada nesses processos, você terá que provar do seu direito ao juiz que realmente houve o esbulho ou a turbação, bem como na data o qual os fatos ocorreram. Então, esses são um dos requisitos que terá que ser apresentados nessas duas ações apresentadas aqui aos senhores. E assim eu encerro, passando a palavra para a doutora Laura, que irá falar sobre as ações de interditos proibitórios. Olá, amigos, eu sou o professor Diogo. Hoje eu vim dizer sobre a ação de interdito proibitório. Essa ação é uma das ações possessórias do nosso Código de Processo Civil. Está previsto no artigo 567 e 568 do nosso CPC. Essa ação será cabível quando diante de ameaça ao exercício da posse. Caracteriza-se essa ameaça quando há fundado receio de que seja turbada ou esbulhada. Nesse caso, pode ser considerada como uma ação preventiva. Por quê? Porque nenhum ato foi perpetrado, nenhum ato ofensivo foi perpetrado. É uma ameaça, então a ação serve como prevenção de que algo ocorra. Exemplo disso, pode-se dizer como um ofensor esteja na frente do imóvel, carregando objeto ou máquina, e ameaça a entrar no imóvel, a fazer algo. Mas não, nessa questão não ocorre, de certo, a invasão. Pois bem, em razão da dificuldade de se distinguir o esbulho e a turbação, o legislador contemplou o princípio da fungibilidade das possessórias. Tal princípio está previsto no artigo 554 do novo Código de Processo Civil. Pode-se dizer que é comum o autor ajuizar uma ação e no curso do processo, no andamento do processo, ocorrer uma mudança substancial daquela que foi demandada. Diante disso, é imposto ao juiz conceder a ação diversa daquela que foi pleiteada. Como exemplo disso, podemos dizer que a ação de interdito proibitório é imposta quando se tem uma ameaça de esbulho, uma ameaça de turbação. Quando esse esbulho é concretizado, a ação já não é mais a ação de interdito proibitório. A ação devida é a ação de reintegração de posse. Nesses casos, o juiz, à luz do princípio da fungibilidade das possessórias, concede a ação devida ao processo.
Olá, meu nome é Carlos e hoje vamos falar sobre a ação de emissão e ação reivindicatória. A ação de emissão trata-se de uma ação possessória indireta, pois visa conferir ao solicitante a posse de uma coisa no momento está privado de ter. Ela pode ser feita via judicial ou extrajudicial. Esta ação geralmente é utilizada por proprietários e imobiliárias que desejam reaver imóvel, ora alocado, cujos principais motivos para isso são o abandono do imóvel, o descumprimento do contrato, a não devolução da chave após o término do contrato ou a falta de pagamento, entre outros. Caso as cláusulas do contrato estejam sendo cumpridas e o proprietário ou imobiliária entrarem com a ação, ela não será deferida, podendo esta atitude ser interpretada como ato de má-fé, podendo levar a uma punição futura. O artigo 30 da Lei 9.514 de 1997 estabelece que a desocupação ocorrerá liminarmente no prazo de 60 dias. Caso o juiz entenda que possa haver um perigo na demora da desocupação, o mesmo pode expedir uma liminar requisitando a devolução imediata do imóvel. O valor da causa será estimado a partir do valor do imóvel. A ação de emissão tem fundamentação legal nos artigos 78, parágrafo 3 do ADCT, 538, 625 e 806 do Código de Processo Civil, artigo 501, parágrafo único do Código Civil. Agora vamos deixar a ação de emissão de lado e vamos falar um pouco sobre a ação reivindicatória. Na ação reivindicatória, a pessoa tem o título da coisa, mas não tem a posse, que está sendo exercida por terceiro. Esta ação é realizada via judicial. São 3 requisitos necessários para poder impetrar esta ação: a prova de propriedade da parte autora, a posse injusta exercida pela ré e a perfeita individualização do imóvel. A ausência de qualquer um desses prepostos gera rejeição do pedido. O valor da causa é estimado em 10% do valor do imóvel. A ação reivindicatória tem sua base legal nos artigos 370 e 498 do Código de Processo Civil, artigo 1228, 1227, parágrafo único, 1314 e 2015, todos do Código Civil. Por último, podemos dizer que a ação de emissão e a ação reivindicatória têm como semelhança o fato de o adquirente, em ambos os casos, possuir o direito da coisa, mas elas estão em posse de terceiros. E tem como principal diferença que na ação reivindicatória o indivíduo também tem o título da coisa, facilitando em muito o seu processo. Sem mais, finalizo minha participação passando a palavra para o meu colega Felipe, que segue com a apresentação. Até mais. Tchau. Boa noite, meu nome é Felipe Melo e nessa noite eu quero dar continuidade ao trabalho que meus colegas já iniciaram falando sobre a opinião de alguns doutrinadores acerca de ações possessórias. Para dar seguimento, eu quero trazer um doutrinador chamado Humberto Teodoro Júnior, que faz um comentário sobre ações possessórias. Ele fala que no nosso direito processual, ele regula como ações possessórias típicas a de manutenção de posse, a de reintegração de posse, bem como também o interdito proibitório. Como os meus colegas bem explanaram antes de mim, através dos artigos 554 e 568. Ele traz uma coisa muito interessante, ele fala que a existência de 3 interditos distintos, ele decorre da necessidade de adequar as providências jurídicas de tutela provisória às diferentes situações de violação que a posse pode sofrer. Ele observa muito bem que Adroaldo Furtado Fabrício, ele diz que nem sempre é fácil nos casos concretos identificar com segurança a turbação ou o esbulho, pois existe uma linha muito tênue entre elas. Porém, isso não prejudica ou não afasta a possibilidade de aceitação por parte do juízo, uma vez que existe o princípio da fungibilidade. Isso é extremamente importante para o direito processual civil. Dando continuidade, eu quero falar um pouco sobre Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que também traz
uma situação muito interessante acerca de força nova e posse velha. Ele fala o seguinte, que será observado nas ações possessórias de força nova, ajuizadas até 1 ano e 1 dia, a agressão à posse, ou seja, o que torna especial é a fase inicial em que você fez a denúncia, com a possibilidade de deferimento, nesse caso, de uma liminar, o que pode ser concedido de plano ou após a audiência de justificação. Ele também menciona que, com a autorização dada pelo artigo 297 do CPC para a concessão de tutelas antecipadas em geral, caberia no indagar se não teriam desaparecido as diferenças entre as ações possessórias de força nova e de força velha, já que em ambas é possível o juiz deferir a medida possessória requerida desde logo. Logo ele já responde, ele diz que não, que é negativa essa afirmação, pois as diferenças persistem porque a liminar deferida na ação possessória de força nova, conquanto antecipe a providência possessória postulada, tem requisitos muito diferentes da tutela antecipada genérica prevista na parte geral. Ou seja, ela exige uma verificação de elementos que evidencia a probabilidade do direito e perigo de dano ao risco ou ao resultado útil do processo. Sem esses requisitos, ele diz que é negada a questão do pedido de tutela antecipada em caráter de urgência. Caso não se comprove que existe risco de dano, essa medida então ela anula o pedido de urgência. Já a liminar possessória, ela não existe perigo de urgência, mas ela prova de forma documental que a posse era daquela pessoa e que ela foi esbulhada em relação à sua posse. Isso é muito importante de se conhecer. Falando ainda de doutrinadores, eu trouxe também a visão de Daniel Amorim Assunção Neves acerca da ação dúplice das ações possessórias, algo que nós debatemos em aula e que ficou muito bem explicado. Porém, ele traz uma tratativa um pouco diferente que eu quero deixar para vocês. Ele fala que é tradicional a lição doutrinária que aponta serem sempre dúplices as ações cujo procedimento admite ao réu fazer o pedido contra o autor na própria contestação. Isso porque, em razão do artigo 556 do Código de Processo Civil, ele repete a regra do artigo 922 do Código de 73, que expressamente prevê a admissibilidade do pedido de proteção possessória do réu na própria contestação. Existe ampla corrente doutrinária a defender a sua natureza dúplice. E tal conclusão, entretanto, segundo ele, não é correta, porque a premissa que fundamenta o raciocínio parece ser equivocada, segundo ele. Ele diz que, conforme ensina a melhor doutrina, sempre que inexistir essa predeterminação das legitimações, de forma que qualquer dos sujeitos envolvidos na relação jurídica material conflituosa possa ser o autor da demanda judicial, a ação será dúplice. A conclusão, segundo ele, é que na ação dúplice não existe qualquer necessidade do réu formular expressamente o pedido contra o autor, já que, pela própria natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido levará o réu à obtenção do bem na vida que está sendo discutida. Isso é extremamente relevante. Segundo ele, o magistrado deveria, pelo que foi apresentado, simplesmente decidir a favor da parte do réu em questão. É claro que, como bons advogados e como aprendemos em aula, é importante o advogado prestar atenção nisso e sim pedir por precaução, caso assim consiga evidenciar. Por fim, quero finalizar a minha apresentação falando sobre legitimidade através de Renato Montes de Sá. Ele fala uma coisa muito interessante que vem de encontro ao nosso estudo de caso. Ele fala que uma das classificações da posse se dá em razão da possibilidade de desdobramento dela. O desdobramento possessório acontece em razão de um direito real ou pessoal. Um proprietário ele transfere o bem a outrem por um contrato de locação, por exemplo. Aí a posse, ela indireta, surge para esse proprietário para que ele possa proteger os seus interesses, permitindo que ele use dos meios de defesa para a sua posse. Trata-se assim da fixação criada por lei. A posse direta, por sua vez, ela surge para o locatário que tem o poder de fato sobre a coisa alugada. Ele também pode utilizar os meios de proteção para proteger sua posse. Aliás, esse instrumento ele pode ser usado em ambos, perante terceiros e entre si. São legitimados ativos. Portanto, a propor a ação possessória, o possuidor direto e indireto, ambos podem tutelar a posse nesse caso. Porém, ele traz uma coisa muito interessante. O detentor, por sua vez, ele não pode figurar no polo ativo da ação possessória, pois ele não recebe a mesma proteção legal.
O detentor, assim como o possuidor, também tem poder de fato sobre a coisa, mas a norma jurídica, mais especificamente os artigos 1198 e o artigo 1208 do Código Civil, ele estabelece situações em que é excluída a proteção conferida à posse. Isto é, nas situações ali descritas. Aquele que possui o poder, de fato, sobre a coisa é desqualificado pela lei de posse para a detenção, não fazendo jus à tutela possessória. Isso é extremamente relevante para o caso que nós vamos estar vendo através do meu colega doutor Danilo, que trará um julgado em que um detentor tentou adquirir a posse do imóvel em questão. Passo a palavra ao Danilo. Boa noite, doutores, tudo bem com vocês? Bom, acabamos de ouvir o doutor Felipe trazendo o conceito doutrinário, o doutor Carlos José anteriormente falando sobre remissão e ação reivindicatória, a doutora Laura explanando aí sobre o interdito e a fungibilidade, e a abertura tivemos com a doutora Regiane falando sobre a reintegração e a manutenção da posse. Como de praxe, encerramos aí com este julgado. E trata de uma ação de reintegração de posse proposta pela Prefeitura Municipal de Atibaia em face do senhor Almeida. O objetivo é ir na reintegração da posse ocupada pelo réu, da área ocupada pelo réu. A pretensão da parte autora encontra fulcro no artigo 1210 do Código Civil, dizendo: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado no caso de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Também o artigo 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, indica os requisitos para o ajuizamento da ação de reintegração de posse, e diz: incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. A natureza pública do imóvel, ela em questão restou demonstrada. Um assistente de serviços de fiscalização, chamado Técio Roberto Torres, ele tem um seu relatório em julho de 2013 e diz: trata-se de uma área sem cadastro no sistema tributário e que não consta no nosso mapa de loteamento. A área em questão deveria ser o leito da via pública. Faz-se necessário parecer técnico para identificar se a área é pública e de quem é a responsabilidade da manutenção do local, que se encontra com cerca de madeira parcialmente construída. Mais adiante, um memorando elaborado pelo diretor de serviços administrativos da Prefeitura, em 2016, dispõe: em atenção ao encaminhamento feito, já foi verificada a invasão da área pública. Não há de se falar em sobra ou lote remanescente, pois está claro nas plantas do loteamento que o trecho trata-se de via. Utiliza a informação de forma equivocada e confusa, pois a referida certidão do CRI é clara e diz que as ruas e praças constantes na planta do Jardim Alvinópolis tornaram-se inalienáveis por qualquer título. Por fim, a fim de espancar qualquer dúvida, e eu achei interessante esse espancar aí, há a manifestação do oficial registrador do cartório de registro de imóveis da Comap de Atibaia no seguinte sentido: em atenção ao ofício em referência, cumpre-nos respeitosamente informar a Vossa Excelência que, de acordo com a planta do loteamento denominado, arquivada nessa serventia, no processo de loteamento da área em questão, trata-se do entroncamento das ruas 34 e 36 do sistema viário do loteamento Jardim Alvinópolis. Informamos ainda que, em 7/7/1970, foi inscrito sobre número X, enfim, o loteamento denominado Jardim Alvinópolis. E as ruas e espaços livres constantes no projeto do empreendimento tornaram-se inalienáveis por qualquer título, passando essas áreas ao domínio do município de Atibaia. Bom, esse foi o parecer do oficial do CRI. Em depoimento pessoal prestado em juízo, o réu reconheceu que reside na área reclamada nos presentes autos e que no local há uma casa que construiu para a sua família.
afirmou ter feito a topografia do imóvel, verificado se havia registro na prefeitura e no cartório, para ver se o imóvel pertencia a alguém, e, segundo ele, nada constou. Diante disso, ele ocupou o imóvel desde 2013 e começou a cuidar do terreno, que diz que há muito tempo a prefeitura não cuidava, sendo que nas proximidades tem uma área de recreio que a prefeitura faz a manutenção constante. Destaque os depoimentos de algumas testemunhas corroboraram o inicialmente exposto quanto ao fato de que a área ocupada deveria ser uma via pública. E conforme a manifestação do oficial do cartório de registro de imóveis, confirma a natureza pública da área. Assim, configurada a injusta ocupação, e houve a sentença de procedência à reintegração da parte autora na posse do bem. Os réus inconformados com a respeitável sentença apelam e alegam que a área em questão trata-se de uma área diversa, e que o apelado jamais exerceu qualquer posse sobre o bem. Enfim, eles sustentam que a área em questão não foi descrita no memorial, descritivo como área pública, área verde, acampamentos, etc. E requerem a reforma da sentença, legado o provimento do recurso. E em nossa conclusão, vemos que houve sim um esbulho caracterizado, foi demonstrada a natureza pública da área em debate e a ocupação indevida exercida sobre ela, e diante do exposto entendemos que a sentença de procedência merece ser mantida, e o recurso de apelação dos réus também não foi provido. Ok? Então, fica por aqui nossa fala. Tenham todos uma ótima noite.